Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 5 de junho, quinta-feira, vamos falar sobre a psiquiatria infantil. Vamos tirar todas as dúvidas, ver o que é mito, o que é verdade. Vamos conhecer um pouquinho de quem realmente precisa e se às vezes a gente tem um caso na nossa família e não consegue levar porque não temos esse conhecimento, vamos adquirir hoje. Programa imperdível. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Orizete Priscila de Oliveira e família, do bairro Bosque Santa Mônica. E bairro maravilhoso, estivemos lá recentemente fazendo um atendimento médico. Como fui bem recebido. Padre Bernardo, parabéns. A evangelização tem funcionado aí no Santa Mônica. Também um abraço para a pequena Heloísa Mel Gonzalez, filha da Deise Cristina, lá do bairro Vilas Boas. A Heloísa que me assiste todos os dias, ó. Um beijo no seu coração. Como muitas crianças, inclusive lá na cidade de Corumbá e de Ladário, as crianças me reconheceram logo que cheguei na caminhada com Nossa Senhora Aparecida, que é a mãe peregrina que nós levamos para a cidade de Corumbá, e as crianças, quando me viram, vieram bater foto, pedir abraço e diziam que me assistiam todos os dias. Um beijo no coração de vocês. A psiquiatria infantil é uma ciência médica que se ocupa do desenvolvimento e das perturbações do menor em cada fase da sua evolução. Abrange uma faixa etária desde o nascimento até o final da adolescência. A psiquiatria infantil considera o menor como um todo funcional e, como tal, considera importantes tanto os processos cerebrais como a relação do menor com o seu meio ambiente. Vamos saber um pouco mais sobre este assunto com a nossa amiga, colega médica psiquiatra, doutora Monize Cristine Souza Paula. Bom dia, doutora Monize. Bom dia, doutor Paulo. Um prazer tê-la aqui no nosso estúdio para falar sobre um tema que me interessa muito. Eu, como pediatra e pai, e sei que muitos que nos assistem agora vão ter essa mesma preocupação. Explica inicialmente para a gente o que vem a ser a psiquiatria infantil. É um trabalho que agora a gente está fazendo dentro da psiquiatria, que na verdade está ficando mais conhecido agora, onde a gente estuda os transtornos mentais dentro da infância e da adolescência. Na realidade, Monize, você como psiquiatra sabe que muitas doenças que há 30, 40 anos atrás não apareciam com tanta evidência nos adultos, muito menos nas crianças, hoje passaram a ser corriqueiras, né? Exatamente. A depressão, por exemplo, síndrome do pânico, as crianças com alterações por conta de jogos de computador, a própria criação que hoje os pais ausentes do dia a dia. Quer dizer, então a gente tem uma nova roupagem dentro da psiquiatria, que é o segmento infantil. Exatamente, até porque a gente tem uma mudança mesmo no contexto social muito importante. O comportamental pesa, exatamente. Né? E sem contar que a gente, assim, na psiquiatria houve uma evolução muito grande nos últimos 30 anos. Então, o próprio diagnóstico vem evoluindo, vem mudando, e a gente está conseguindo trabalhar hoje com o ser humano numa fase muito mais precoce, né? De uma forma muito mais incisiva, bem importante. Quais seriam os distúrbios mais frequentes na infância, na adolescência? Bom, a gente não pode esquecer dos transtornos que a gente diz leigamente ao nascimento. Seriam os transtornos invasivos do desenvolvimento, onde a gente entra com o autismo e hoje essa classe está sendo aberta, né? A gente está englobando outras síndromes, está separando algumas delas. E principalmente numa primeira infância, na fase mais do desenvolvimento, a gente tem também a hiperatividade, o déficit de atenção
E aí, conforme a gente vai entrando na adolescência, a gente já entra nas doenças mais graves, que a gente entra na dependência, né? Na própria depressão e nas síndromes psicóticas, transtorno bipolar, uma esquizofrenia, que também pode começar numa fase muito cedo. Então, todos esses distúrbios seriam tratados pelo psiquiatra infantil? Com certeza, todos eles. Que maravilha. E como que a gente identifica? Tem muitos pais, avós que estão nos assistindo, professores de escola. Como que a gente identifica que uma criança está com essa alteração, com esse distúrbio? Certo. Quando a criança é muito pequena, cabe aos pais, a quem convive com ela, o que é importante observar é o desenvolvimento dela. Então, assim, existem fases marcantes em que a criança começa a andar, começa a falar, em que ela interage bem com as pessoas. Quando o meu filho, quando o meu neto não consegue, a gente percebe que ele não está igual aos demais e que ele está com um atraso muito importante, já entra ali o pediatra, né? Alguém para poder intervir para a gente ver se tem indicação. Esse é um primeiro indício, né? A partir do momento que a criança está na escola, a gente vai olhar de uma outra forma, porque aí a gente tem as dificuldades de aprendizado, e ali dentro a gente vai ter os transtornos de aprendizado, vai ter a dislexia, a gente vai ter a hiperatividade. Então, essa criança não se adapta ao ambiente escolar. Ela, mais uma vez, ela vai ter um atraso nesse sentido. Isso também é um sinal de alerta, né? E, no geral, o que deve chamar sempre a atenção é uma mudança de comportamento. Então, uma criança que sempre foi super ativa, que convivia bem, de repente fica um pouco mais apática, quieta, irritada ou até mesmo muito agressiva. Então, a mudança de comportamento, meu filho era de uma forma e agora está de outra, é o que sempre chama muita atenção, né? Criança tem um jeito diferente de demonstrar sentimento, né? Não é como o adulto. Então, ela vai demonstrar agressividade, é um sintoma muito típico, né? Que a gente fala, meu filho ficou mal educado, está convivendo com as pessoas erradas. Na verdade, é um jeito que a criança tem de demonstrar sofrimento. É um jeito muito importante dela passar isso. Se não diagnosticar, se não houver um tratamento na infância, na adolescência, isso pode repercutir na idade adulta? Com certeza. E aí os danos são maiores. Exatamente. Até porque, assim, a gente tem condições de intervir de N maneiras nessa criança, né? E a intenção da psiquiatria infantil, do tratamento, dessa intervenção, é realmente uma qualidade de vida para esse adulto, né? Para que isso não seja algo que vai atrapalhar, né, o segmento dele, o futuro. Na verdade, ele limita as possibilidades desse adulto. Como vocês veem, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Doenças novas, patologias que mexem com a família, porque uma criança acaba mudando toda uma história familiar. Mas no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a psiquiatria infantil com a doutora Monize. Portanto, não saia daí não, é rapidinho, já já voltamos.